Boa noite, pessoal. Estamos aqui. Vamos começar, dar um tempinho, terminando de acertar os detalhes aqui. Oi, Jana. Olá! Olá, Deixa eu... tudo bem? Boa noite, querido. Deixa eu só O arrumar aqui a minha luz. pessoal está chegando na sala, no bate-papo. Isso, vamos ficar todo mundo à vontade. Isso é muito gostoso numa noite como essa. Era Eu muito não mais estou em São gostoso. Paulo, mas aqui tá friozinho. E aí? Aqui Em também está Sampa? esfriando. Aqui em Dayatuba está ficando frio também. Está caindo bem a Isa, temperatura. linda, poderosa, chegou. Isa, vamos convidar a Isa? Va- Quer entrar com a gente, Isa? Será que hoje a gente consegue? Já convidei, vamos ver. Vamos ver, será que ela entra hoje? O furacão? Furacão Isa. Furacão chamada Isabela Fortunato? Eu acho que ela está impossibilitada, Emílio. É, né? Mas ela acompanha por lá. Ficamos nós aqui, então. Sim. E aí, Jana, como é que foi a semana? Correndo, né? Como sempre, né? Como sempre, né? Todo mundo Mas com algumas sim, questões para resolver, muito estudo, muito muito estudo. trabalho. Um Legal. pouquinho, descansar um pouquinho. Eu tô na praia, Ah, muito bom. Aproveitar antes que venha o frio. né? A nossa liberdade geográfica, pelo menos, nos dá isso, né? Essa vantagem. Verdade, isso é bem legal. Vamos para esse bate-papo incrível hoje, que a gente vai estar falando sobre vínculos conjugais pessoais. Pessoas lindas do meu coração que estão todos aqui. Boa noite, Exatamente. queridos. E a gente vai fazer uma série, né, Emílio, sobre vínculos conjugais. E hoje a gente vai estar falando sobre vínculo amoroso. Isso, vínculo amoroso. Por quê? Por que que nós estamos entrando nesse tema? Primeiro, porque Isso, com a pandemia, esse contato mais próximo, mais constante das pessoas começou a gerar muita crise nos relacionamentos, né? sim, As pessoas, demais até. as pessoas elas tinham uma rotina, então elas conviviam 3, 4 horas por dia, e passaram a conviver 18, 20 horas por dia. E aí Exato, começa a gerar um certo atrito, sem dúvida nenhuma. E os psicoterapeutas, os terapeutas, muitas vezes eles têm uma dificuldade nessa parte da terapia de casais, para resolver esses conflitos, porque a grande dificuldade é ver como é que foi estruturada essa relação. E aí o doutor exato. Vitor Dias, que desenvolveu a análise psicodramática, que é o fundador da Escola Paulista de Psicodrama, ele desenvolveu tudo uma sistemática para a gente poder entender e poder trabalhar. Porque se você entende como é Sim, que essa relação foi estruturada, você pode entender como é que você vai tratar isso. sim. Senão fica dando tiro no escuro. E aí é muito bacana. Eu acho que deve ter muita gente interessada nessa parte das relações e do vínculo amoroso, que é um dos vínculos que se forma, né? Sim. Obrigada, amor. A Edi tá falando que eu tô linda de óculos. Olha aí, que legal. Eu quase coloquei o Então, óculos hoje também. é que a gente tira, põe o óculos porque acaba É, cansando durante o dia, né? A gente fica muito tempo de óculos, né? E acaba dando aquele cansaço. E como fazer? Muitas pessoas me perguntam, né? Como fazer um diagnóstico quando o casal chega até o consultório, né? Com várias questões, já em crise, né? isso, Vamos falar um pouquinho sobre a pirâmide para fazer o diagnóstico? nós vamos voltar um pouquinho antes. Quando o Tá. casal chega lá em crise, exatamente quem vai ser nosso cliente? Tá. Primeiro passo. Não é nenhum nem o outro. O nosso cliente é a relação. Isso tem que ficar muito Exato. claro.
A gente tem que tratar da relação. A relação é o cliente. Porque, senão, há uma tendência de tomar partido de um ou de outro. Ou, muitas vezes, Exato. o terapeuta ele acaba se envolvendo, ele não mantém a distância adequada, e ele acaba tomando partido de alguém e passa para um aconselhamento. Então, começa Sim. aquele negócio assim, nossa, mas ela está reclamando disso, você não pode fazer isso. Olha, ele está reclamando daquilo, você não pode fazer aquilo. Fica tentando fazer um convencimento com o aconselhamento, que daí só piora a situação, porque fica uma coisa de fora para dentro, não é de dentro para fora. E o terapeuta, nesse momento, ele tem que ser bem neutro, né? Ele tem que caminhar Totalmente num campo isento, né? neutro. Totalmente isento. E daí ele precisa estar tratado para isso também, né? Para ele poder ser isento. Sim. E isso é muito Senão acaba importante. fazendo aquela transferência e tomando um partido onde é feito um diagnóstico errado, né? Exato. Então, vamos começar a falar de como é que se forma esse vínculo conjugal. O vínculo conjugal, ele parte de um princípio de três outros vínculos. Ele tem um vínculo amoroso, um vínculo Uhum. compensatório e um vínculo de conveniência. Conveniência. Todos os, Exato. os- todos os relacionamentos têm esses três vínculos. Um Uhum. predominante e os outros dois, vamos dizer, coadjuvantes. Mas todos Sim. têm essas três vínculos. Então, um vínculo amoroso, um vínculo compensatório e um vínculo de conveniência. Hoje nós vamos estar falando sobre o vínculo amoroso, de como é que Sim. se forma esse vínculo amoroso. Então, nós temos lá, vamos dizer, a primeira coisa, quando o casal chega para fazer uma terapia, vai chegar cheio de reclamações. A primeira coisa é a gente perguntar, para a gente poder ver como é que foi estruturado isso, como é que eles se conheceram, como é que foi o início, como é que foi a primeira vista. E aí eles vão começar a contar, olha, eu estava lá, ele apareceu, foi numa festa. E aí nós temos uma outra divisão. Nós temos outros três itens dentro disso. Pode ter sido uma atração sexual, uma coisa de pele, uma coisa de química. Pode ter sido uma Intelectual. atração intelectual. Por quê? Como é que é intelectual? É como eu penso o mundo, é como eu vejo o mundo, é como eu acho que as coisas são. As minhas ideias combinam com a ideia daquela pessoa, então dá uma atração de sintonia, uma atração sintônica. E o outro, o vínculo afetivo. Então, nós temos o sexual, o intelectual e o afetivo. Sempre um também é predominante. Então, quando a gente começa a conversar com esse casal, a gente começa a ver, identificar qual é que foi a atração sintônica. O que atraiu neles naquele primeiro momento. Porque é exatamente isso que vai gerar problema depois. O problema é quando se tem uma divergência nessa relação. É, porque é a partir daí que começa a vir as decepções com esse primeiro vínculo que foi criado, né? Vem os problemas, né? Então, o que acontece? Se conheceram, estão lá, bacana, tudo é muito legal, e aí começa uma fase nas relações de encantamento, né? Uma fase de ideia. Famosa paixão, né? Isso, então tem uma parte de paixão e uma parte de encantamento. A paixão é porque a gente idealiza, a gente não tem convivência com aquela pessoa. Então, tudo Sim. que a gente idealiza, nossa, aquilo é o máximo, a pessoa é perfeita, nossa, que sintonia, tudo que ela fala é bacana. E é por quê? Porque, na verdade, eu estou em busca de uma relação diádica, de uma relação de corredor. Uma busca de, quando eu era bebê, que eu procurava uma relação com a mãe de corredor, que é do amor incondicional. Então, na fase da paixão, eu estou aberto para isso, para o amor incondicional. Tudo é bonito, tudo eu amo. Não tem nenhuma condição. Tudo é bacana. E aí, os dois vão passando um tempo. Só que o que acontece? Quando você começa, essa é a primeira fase da relação. Quando você passa, Sumida, eu acho, né? você deu uma sumidinha. Eu fui arrumar a luz e acabei, que eu tô Tá. achando tão escuro. Então, eu vou Mas retomar um bora lá. pouquinho. Então, Tá. quando eles começam, tem esse Agora melhorou. encantamento e essa parte da paixão.
que busca aquela sensação de amor incondicional, que tudo é bacana, tudo é muito bonito, eu amo tudo, tudo eu acho maravilhoso. Quando se Tudo é começa, legal. tudo é legal. Quando começa a convivência, o que vai acontecendo? A pessoa vai, eles vão trazendo dados de realidade para essa relação. Então sai do idealizado e começa a ver como é que é a realidade no dia a dia, exatamente por essa convivência. Então começa a ver que às vezes a pessoa está mal-humorada, começa a ver que às vezes ela é birrenta, começa a ver que às vezes ela é um chiclete, né? Às vezes ela abafa de tanto que ela quer cuidar, e você começa a ver. E aí você começa a perder aquela coisa idealizada, e o encantamento vai desaparecendo, porque o Sim. encantamento também é idealizado. E aí muitas vezes aquilo que estava ficando muito bacana começa a ficar chato. Vai Só se tornando um persiste problema, né? isso, só persiste e não passa por essa fase quando há um amor platônico. Esse amor platônico, por quê? Porque não tem dados de realidade, não tem proximidade, não tem convivência no amor platônico. Ele é Sim. só idealizado. Então, por isso que ele dura um século, né? Dura muito tempo, porque não tem esses dados de realidade. Então, é só Até porque não idealizado. convivem de fato, né? Isso, não tem nenhuma convivência, né? O amor platônico mal se encontram de vez em quando, ou trocam uma palavra, ou uma ligação, ou uma cartinha, ou se cruzam esporadicamente, mas nem é expresso, né? É expresso só no olhar, é expresso só no clima. Exato. Então, isso é muito bacana. E as pessoas não percebem que elas começam um relacionamento e elas estão muito voltadas para elas. E elas não conhecem quem é a outra parte, o companheiro ou a companheira. Até porque tá naquela química, né, da paixão, né, Emílio? E aí acaba, idealiza aquela pessoa Isso. quando sendo a pessoa mais incrível do planeta, Verdade, né? verdade. Mas quando vai passando isso, ao invés de ir conhecendo, vai começando a acumular frustrações. Por quê? Porque Sim. começa assim, pô, mas não era isso, Decepcionar. não era aquilo, não era essa outra. Por exemplo, a reclamação grande das mulheres, né? É assim, o cara larga a toalha molhada em cima da cama. Aperta a pasta de dente no meio. Não pode, meninos? Isso, aperta a pasta de dente meio, não levanta o tampo do vaso sanitário. É, que feio, que feio. Vocês meninos são terríveis. Isso, e aí começa a ver que tem essas coisinhas todas. E que ele não era, ou ela não era aquela pessoa devotada 100% do tempo, que ele tem existência própria também, e que ele tem os momentos dele, que ele não quer compartilhar atenção, que ele quer ficar sozinho. Isso tudo vai. Momento de individualidade de cada um, né? O momento Isso, onde eu preciso me recolher para estar bem comigo, para que eu possa estar bem com você também, ex- dentro de um relacionamento. exatamente, mas parece que as pessoas não entendem isso, né? Tem um Não. tanto de possessividade, de Aquele posse. lado narcisista que a gente falou a semana passada, né? É, porque juntando isso com o narcisista, o que, que o narcisista tem? Ele tem uma baixa autoestima. É. Então ele precisa de atenção o tempo todo, ele precisa estar se afirmando o tempo todo, né? Porque se ele tivesse uma autoestima legal, ele não precisava estar se afirmando o tempo todo. Jamais. Ele precisa estar se Senso afirmando. crítico que não está funcionando, né? Isso crítico é aquele divórcio que nós falamos da autopercepção para a percepção externa, do que o mundo está Sim. dizendo para ele, devolvendo para ele, né? Então, vai essa parte. Então, eles se conheceram, se encantaram, se apaixonaram, começam a conviver, e aí começam as decepções, porque começam a entrar os dados de realidade. E começa a frustrar a expectativa idealizada que tinha. Sim. E o E é agravante onde o mundo desaba, né? isso vai perdendo as cores, né? Vai ficando cinza, vai ficando meio esquisito. E aí, aonde é que vai criar maior problema? Que normalmente cria. Porque também não tem uma comunicação adequada entre as duas pessoas, entre os parceiros. Não tem Não comunicação. tem uma comunicação.
Franca e produtiva, franca e Exato. sincera, e Aqueles acordos que esclarecedora. deveriam ter sido feitos no início, que não foram feitos ou que não foram levados em consideração, né? Isso, porque eles não têm nem ideia que tinha que ter feito um acordo, né? Porque, na Uhum, realidade, teria que ter sido contratado isso tudo antes, né? Como é que vai ser a sim. nossa relação, como é que vai ser a nossa convivência. Mas vai muito no impulso, por quê? Porque não tiveram referências também, nem sabem que isso seria necessário. Porque vai no turbilhão, vai como todo mundo está fazendo assim, vamos todo mundo assim, e ninguém para pensar o que é adequado com a sua expectativa de vida. As pessoas que fazem isso têm relações mais saudáveis e mais duradouras, né? Porque Sim. São relações que você dificilmente você vai ter problema, né? Não que vai evitar, vai tirar 100% as possibilidades de ter um problema. Não, você vai ter problemas, mas que vão claro, ser corriqueiros e que você resolve em são 2 minutos de administráveis, né? conversa. Dá para administrar, Uhum. dá através de uma conversa, sem mágoas, sem embates, de se resolver, de chegar num bom termo. Ou até mesmo se chegar num ponto que não tenha consenso, e se houver uma separação, é uma separação saudável, consciente, né? Não é levado para o lado pessoal. É uma coisa que ficou incompatível de manter os dois unidos. Então, sai da Não é esfera uma pessoal. coisa agressiva, né? E, então, aí não desenvolve essa parte da conversa, da comunicação, e aí começa assim. Primeiro, que é uma tendência, as pessoas não falarem nada. Então, elas vão Sim. guardando para ela, vai guardando, e vai criando uma tensão interna muito grande, vai ficando uma tensão, uma tensão. O nível de frustração vai subindo muito. E, de repente, isso começa a gerar atrito. Quando o ideal seria o quê? Oh, vem cá, ó, isso aqui não foi legal, vamos sentar, vamos conversar. Eu não entendi essa posição sua, né? Me esclarece. Mas quando já está nesse período de frustração, é assim, quando um começa a falar, o outro já começa a responder para justificar ou se defender ou se autoafirmar. E aí o inferno está feito, né? Porque aí um A começa a relação já falar. se tornou tóxica, Está prejudicial. começando ainda, né? Mas está ficando top. Aí começa aquele negócio de um fala, o outro fala em cima e o outro fala em cima, e ninguém se ouve. Muitas vezes estão falando até a mesma coisa. Às vezes estão falando até a mesma coisa e não se ouvem. Eles vão nesse embalo, vão nessa vibe toda e vai ficando. Vai ficando cada vez mais crítico. Outra coisa é que, assim, por quê? Não prestaram atenção também na qual era a atração sintônica, qual era a viga mestra desse relacionamento. Que vamos dizer, que Exato. nós temos três pilares que vão suportar esse relacionamento. É como se fosse uma fila de circo, conforme diz o Dr. Vitor. Então, você tem um pano todo do circo, como se fosse a relação, e você tem três vigas de sustentação. Você tem uma viga mestra, que sustenta toda a estrutura, e as outras duas que mantêm a lona esticada, vamos dizer assim. Sabendo qual é a atração sintônica, ou a coluna principal da estrutura desse casamento, você pode começar a resolver. Por exemplo, um casal que é a estrutura, a viga principal dele é a parte sexual, se eles tiverem um bom relacionamento sexual, algum probleminha que tiver pequeno não vai abalar isso. Agora, Não. na parte intelectual e na parte afetiva, se tiverem grandes problemas, também não vão atrapalhar. Mas se tiver um problema na parte sexual mais grave, mais agudo, ou deixar de ter o sexo, isso vai ser um grande problema que pode acabar com a relação totalmente. Sim. Então, e se for, nos outros dois casos, a mesma coisa. Se é o afetivo, a viga principal, e o sexual e intelectual forem as auxiliares, se tiver problema nessas duas, é mais fácil de resolver, de administrar essa relação. Se for na parte principal, na parte afetiva, aí vai ser difícil se não prestar atenção, porque ele vai tomar proporções muito graves, porque essa é a viga de sustentação.
E se for na Por isso intelectual, a mesma que, coisa. por isso que quando o casal chega até o consultório, né, Emílio, é importante se fazer um diagnóstico estrutural bem feito, identificar onde está, né? E isso não só é importante, como extremamente necessário, né? Porque isso é que vai balizar toda a sua conduta terapêutica. Sim, Porque se você consegue ver como é que estava estruturado, e aí você vai ver como é que o pessoal traz as frustrações, as reclamações, isso vai te norteando como é que você deve prosseguir com a terapêutica. Porque senão vai ficar dando tiro no escuro. Porque nem sim. sempre o que está sendo manifestado, o que está sendo dito, é É o a que está realidade. acontecendo, é a realidade. Né? Porque as pessoas, elas têm... Muitas vezes não é, né, Emílio? Na Na maioria das maioria dos vezes. casos, E não é. isso, a maioria das vezes, você vai ver que são questões pequenas, fáceis de ser administradas, mas que não houve uma comunicação adequada. Se eles não se comunicaram, não dá para identificar. E aí entra na parte de frustração, justificativa e autoafirmação. E vai se levando por aí. E aí o negócio vai ficando cada vez pior. Então, o terapeuta ele tem que se atentar para essa parte, nós estamos passando rapidamente aqui, né, para não se prolongar muito nisso, mas vai Sim, norteando. Né? Inclusive, olha, este livro aqui do Dr. Victor, Vínculo Conjugal na Análise Fildramática, é muito bom. que é maravilhoso, Para quem inclusive. quiser se aprofundar mais, pode procurar, que é muito bom, tem muita informação relevante, né, nessa estruturação desse livro. Então, onde nós chegamos? Nós chegamos naquele ponto todo de frustração, de briga, e aí o terapeuta, se ele sabe ver a estrutura dessa relação, ele começa a aplicar uma terapêutica que vai trazer resultado. E eu posso afirmar que é tão eficiente que em todos os casos que eu atendo de terapia de casal, normalmente não passam de 10 sessões. É muito rápido o processo, sessões semanais. E outra coisa que eu posso garantir é que, se bem feito e bem aplicado, não tem discussão, nem no setting, nem no caminho para o setting, nem na volta para casa e nem durante a semana até outra sessão. Não tem discussão, não Porque tem as briga. coisas começam a ser bem resolvidas, né? A ficar resolvidas, né? Isso, a gente começa a clarear o que é que está acontecendo. E aí, ao invés de discussão, um começa a ouvir o outro. E, de repente, é muito engraçado, a gente tem muitos relatos assim. Olha, chegou lá na quinta-feira e, de repente, meu parceiro veio e disse assim, olha, eu tive pensando naquilo que você falou e eu não tinha visto isso. Você tem razão. Olha, nessa outra parte aqui, eu também não falei, você não tinha que saber, porque eu não falei que era importante para mim. Você vê que começa a desenvolver uma dinâmica nova de comunicação. E é lindo ver essa dinâmica sendo criada, né? Isso, e é rápido, é produtivo, porque e aí você fala assim, nossa, o meu cliente está legal, porque é a relação, e aí a relação começa a ficar legal, porque pelo menos parou aquela parte das brigas, das agressões, né, de um querer magoar o outro no ímpeto da raiva, né? Porque quando começa muita frustração e essas coisas todas, começam a aparecer as raivas, né? Todo mundo Sim, começa os a ficar com famosos muita raiva. ódios guardados, né? Isso. E se a gente não identifica isso, e se não começa a trabalhar isso, e se os casais não procuram ajuda para resolver isso aí vai partir para outras coisas, vai partir para outros caminhos. Então, Sim. se eu tenho uma boa comunicação, se eu tenho uma boa interação, eu começo a criar cumplicidade com o meu parceiro ou com a minha parceira. Se eu começo a criar cumplicidade, eu começo a entender, e começo a ouvir, e começamos a negociar, e apoio, ou falo o que não está legal para mim, isso é cumplicidade, isso vai aumentando a intimidade. E, consequentemente, a lealdade entre os dois, né? Isso, porque se tem uma comunicação e tem essa parte da cumplicidade, nunca chega a ponto extremo. Sempre vai Sim. tendo renegociado. Tudo vai sendo renegociado.
ou vai sendo esclarecido. Olha, O copo deixa de encher tão rápido, né? ele não Na verdade, o transborda, copo, ele não enche mais. ele não enche Essa é a mais, verdade. porque ele vai se retroalimentando, né? Então, à medida que vai se utilizando aquilo, com a cumplicidade, porque com a cumplicidade, muitas vezes você já vai conhecendo você e vai conhecendo o outro. Então, Exato. muitas vezes não precisa nem falar, você já percebe se a pessoa está com o humor alterado aquele dia, por qualquer razão, que ela é humana, e aí você não vai lá cutucar ou cobrar que ela tem que te dar atenção, você vai compreender, entender que é o momento dela, que ela precisa de um recolhimento, que ela não vai estar fazendo festa para você. E Sim. aí não tem atrito. Não é que vai ser mil maravilhas, mas fica muito mais fácil de conviver. Vou te dar um exemplo. Bora lá. Você vai ver que as pessoas, quando elas convivem muito pouco com outras, como uma pessoa do trabalho, ou que ela vê de vez em quando de um curso, ela é cortês, ela é educada, ela é paciente, ela é carinhosa, ela é afetiva. Agora, por quê? Porque ela quer preservar também a autoimagem dela, o Sim. conceito de identidade dela. E elas não De quem ela percebem é. isso, e elas não percebem que as pessoas que elas têm mais intimidade e que elas mais convivem e que elas mais gostam, é que normalmente elas menos respeitam, que elas menos são pacientes, elas são mais intransigentes, mais cobradoras. Porque confunde, né, a relação de intimidade, de dia a dia, com a relação de ser leal, de ser seu parceiro. Isso. E até mesmo por não ter autoconhecimento, né? Não se conhecer. Sim. Então fica muito explosivo, fica muitas vezes naquelas relações que já veio de uma criação permissiva, né? É, que não tinha consequências, que tudo se podia. Mimada. Isso, tanto de um lado como de outro. Porque hoje em Sim, e que é dia, comum. hoje em dia a gente fala assim das relações, não é mais relação homem e mulher. Até 30 anos atrás era exclusivamente debatido a relação homem e mulher. Não, hoje é relação, pode ser do mesmo gênero. As pessoas convivem. Sim. Então, fica fácil. Então, a gente começa a ver que não é questão de gênero essas coisas, é questão de ser humano, né? Questão de convivência, né? Questão de Quando convivência. você. Isso que a gente tem visto muito no consultório, né, Emílio? Essa convivência por conta da quarentena, ela tem ficado estressante, não só em relação ao casal, mas porque tem uma estrutura ali toda junta, né? Tem filhos, alguns moram com sogro, com sogra. E como se relacionar, Então, né? isso tudo vai chegando a A esse gente vai ponto, falar. nós vamos falar para frente, mas isso tudo vai chegando a esse ponto por quê? Exatamente porque não te atentaram qual era a estrutura do seu casamento, qual foi a atração Exato. sintônica. Então, quando eu pergunto para um casal, fala assim, me conta aí, como é que foi? O que, que atraiu vocês? Como é que foi a primeira vez que vocês se viram? Ou o que, que despertou esse interesse de um para o outro? Eles podem estar assim, se odiando, né? Foram lá, primeiro dia, estavam em pé Cada de um com a guerra. sua faca, né, dentro do bolso. E aí é muito interessante, porque nessa hora que você faz essa pergunta, as pessoas voltam. Você faz essa indução, a pessoa volta lá no começo, às vezes há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e ela vai rememorar e reviver aquele momento. E é impressionante que você vê a mudança física nesse momento das pessoas. Já É desaba o visual, né? A rosto, já gente fica. Que vai lembrar lá, aquele dia no parque, ou naquela festa, ou naquele passeio, ou naquele restaurante, e traz de volta aquele clima. Então, por um momento, você já tem aquele clima reavivado. sim. E aí, o terapeuta ele tem que aproveitar e saber lidar com isso, porque é dentro desse clima que ele vai trabalhar muitas vezes. Por quê? Porque isso foi uma realidade. Muitas vezes só foi esquecido. Por essa coisa de filhos, de correria, de emprego, de querer comprar casa, de morar com a sogra, ou
essa correria de que as pessoas têm que ter sucesso, né? Que é uma coisa impressionante, todo mundo tem que ter sucesso, e pior que ninguém sabe o que é sucesso, né? Porque eles não Não se sabem. conhecem, eles não sabem o que é sucesso para eles. Eles esquecem dessas coisas, e esqueceram do que foi bacana, do que foi aquele primeiro momento, que foi aquela atração. E que daí não foi feita a manutenção disso. E aí gerou o quê? Frustração, mais frustração, mais frustração. Porque ninguém acorda um dia e fala assim, não quero mais saber de você. Não. Ninguém acorda um dia e fala, não gosto mais de você. Ninguém A acorda um dia. pessoa só notifica naquele dia, mas não que aquilo aconteceu em 24 horas, não Isso, aquilo foi. lá foi a gota d'água, o que transbordou, o que você estava falando agora há pouco. É o que transbordou. Então foi assim, foi o último do último do último. Fora isso, então se a gente volta e começa a prestar atenção, isso eu estou falando porque todo mundo que está ouvindo, todo mundo que vai ver essa gravação, que vai ouvir, pode parar um pouquinho, uma hora, e lembrar lá como é que foi, independente do parceiro lembrar isso. E aí, se eu tenho uma visão de como é que foi o começo e trago isso para minha memória, e esse clima todo facilitador, o que eu posso fazer? Eu posso começar a interagir com a minha parceira ou com o meu parceiro, Exato. sutilmente, e trazer ele para esse clima novamente, e começar a estabelecer uma comunicação nova. Não ficar fixado nas reclamações do momento, mas lembrar que teve muita Ó, coisa boa. a Edi, essa Isabela, amanhã eu pego ela. É o calor que ela está na pelada. Carioca é terrível. A Edi tá falando aqui, tem um acúmulo de coisas, e realmente é um acúmulo de coisas. Isa, você conseguiu de 4 pessoas. Então, na próxima, por favor, hein? Aqui com a gente, gatona. E esse É acúmulo um de coisa que acúmulo, ele né? falou, exatamente por quê? Porque já tinha essa comunicação deficiente. Então, se não se comunica o que não está legal, o que vai acontecendo? Vai criando frustração, porque eu tenho uma expectativa e ela não se cumpre, aí vai gerando frustração. E mas o grande problema não é que o outro não cumpriu, é porque a maioria das vezes o outro nem sabe, porque eu nem comuniquei. Se eu falo para o outro, Exato. isso, se eu falo para o outro assim, olha, é importante que todo dia, quando eu chego em casa, você me pergunte como é que foi meu dia. E me ouça Os por 10 famosos minutos. acordos, né? Isso, e me ouça por 10 minutos. Né? Porque não é só Ou é perguntar e não me ouvir. importante, Isso. ou é importante que quando eu chegue do trabalho, você me dê 30 minutinhos para respirar, para me chegar dentro de casa, gente. Isso é um mal Isso. das mulheres, viu? Isso é um mal das mulheres que eu vejo muito que o cara passa da porta, ela já vem com aquela chuva de problema. O fulano caiu da escada, ligaram da escola, a cortina caiu, o feijão acabou. O cara nem entrou, gente. Gente, por favor, deixa o cara entrar. Deixa o cara Mas está entrar. começando Dá boa também, noite. isso está É, começando também com os homens, porque alguns homens estão cuidando da casa. sim, sim, E aí ele fica naquele turbilhão na cabeça dele, num looping, né? Como as mulheres que ficam assim, ficam num looping. Não é que elas não têm que fazer, é porque é o foco de atenção delas. O dia delas, ela foi administrando essas coisas, sim, né? E sim. que criou atenção lá. Então, a mesma coisa. Chega assim, isso que você falou é fantástico. Na meia hora, entra assim e faz assim, ó. Eu posso falar, há alguns anos atrás, enquanto eu estava casada, eu de verdade, eu parava o carro na porta da minha casa e tinha um janelão enorme e eu ficava vendo o que estava acontecendo lá dentro. Hum. Criança correndo para lá e para cá, o ex que não estava fazendo nada. E aí você olha e fala assim: eu entro? E eu juro, eu ficava dentro do carro, eu falava: eu preciso fumar um cigarro antes Isso. para respirar, porque a hora que eu entrar, esses furacão vai vir tudo para cima de mim, né? E Isso tudo geralmente não por quê? Porque não respeita. tinha um acordo, né? É. Ó, aqui, ó, o Fernando tá falando que a mãe dele tá adorando, que ele super se identificou.
Que que ele legal. sempre cuidei da casa. Isso, isso. Tem, Será? tem essas coisas todas, né? E você reparou, Emílio, que a nossa live tá tendo muitos rapazes? Sim, isso é importante, por quê? Porque tanto as mulheres como os homens, eles têm sentimentos, eles ficam magoados, eles querem ter boas Sim. relações, eles querem ter uma vida, um relacionamento muito legal, né? Eles querem saber como é que é, porque assim, porque primeiro que é uma sociedade toda gerada em cima de culpa. E, Olha quanto homem que cuida da casa, Emílio. Ó, mais um. Ó, o Kleber sim, ali aqui. Eu cuido da casa. mas isso Esse já, cuida mesmo, eu conheço ele, viu? Ele cuida então, mesmo. mas isso é uma coisa que já vem há muito tempo. Já há mais de 10 anos que tem essa migração, e os homens eles tinham um pouco de vergonha de dizer, por quê? Por causa de uma cultura machista, até colocada pelas Ó, próprias mulheres. mais um homem. Eu cuido. Gente, vocês estão de parabéns. Isso! Meninos lindos. Aí, Bruno, Neves Bia, é isso aí. Aí o Brunão cuida da casa. O Vendo? Rodolfo, olha aí. Ó, Muito bem, Rodolfo. Rodolfo, é isso aí. Então você vê, Ó, ó, quem mais? O Alan, cuidar é o essencial. É Alan isso tá... aí, Alan. Muito bem. Perfeito. Olha, É isso aí. a Isa tinha que estar vendo essa live. Então, Ela tinha que estar aqui participando. isso é uma coisa de cumplicidade que vai se construindo, porque assim, não é obrigação de ninguém. Se eu vejo, Sim, não é? se eu vejo que você está mais cansado daquele dia, eu posso facilitar para você. Porque depois você vai estar descansado, vai estar legal, e você vai me dedicar mais atenção, mais carinho, seja lá o que Exato, for. Mesmo que seja por exato. egoísmo, você acaba ganhando. Sim, Faz sentido isso? claro. Para mim faz todo sentido, né, Emílio? Bom, mas eu Isso. sou suspeita, né? Agora, isso tudo tem que ser combinado. Isso tudo tem que ser Exato. tratado, porque as pessoas, como a gente estava falando, as pessoas tinham vergonha, os homens tinham vergonha de dizer que cuidavam da casa, porque parece que eles ficavam menos masculinizados, eles ficariam afeminados. Inferiorizados, né? Por quê? Porque vem de uma cultura onde a avó dizia, a mãe dizia, isso não é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher. Exato. Elas mesmas construíram isso, culturalmente. E aí o cara começa a fazer isso. Eu conheço gente que faz isso há mais de 10 anos. Ele tem uma boa habilidade de cuidar deles, a cuidar da casa, a cuidar da educação dos filhos, e a mulher tem grande talento para sair e ganhar dinheiro. Isso não é demérito para ninguém. É um casamento onde o combinado foi legal. Cada um utiliza o seu talento da melhor forma possível. É. É onde eu falo, o combinado não sai caro, né? Que o Rodolfo mandou aqui. Minha esposa às vezes me agradece porque eu fiz alguma coisa e sempre digo que ela não precisa agradecer, pois também é minha obrigação. Rodolfo, eu falo que você e a Rê é o casal perfeito. É isso aí, Rodolfo. Aí eu vou dizer uma coisa. Eu vou só acrescentar uma coisinha aí. Nem acho que é obrigação, porque obrigação é uma coisa imposta. E, Uma é- coisa chata, e né? eu acho que é um dever, porque o dever é uma obrigação autoimposta. O dever. Sim. Não é ninguém que me impôs. Sou eu mesmo que reconheço e faço. Então é meu dever. E aí é mais gratificante. Agora, o resultado é bom, não é, Rodolfo? Quando um apoia Boa o noite, outro, um Pati. facilita para o outro. É muito legal isso. Então, tem um monte de homens sem cuidando da casa, e cuidando dos filhos, e cuidando bem. E tem muitas mulheres com muita competência ganhando dinheiro sustentando a casa, que também é E muito ok, foi legal. feito um acordo. Existiu um Isso, é acordo, né? perfeito. E a gente tem que desmistificar essa coisa que, assim, não tem mais essa coisa de azul é de menino, rosa é de menina. Ridículo isso. A gente tem que ter uma coisa assim, nós somos seres humanos, cada um Exato. com um potencial muito grande, cada um Cada um com a com sua os seus talentos, individualidade. com a sua individualidade, com os seus talentos, com as suas competências, com as suas habilidades.
E quando eu manifesto isso, eu posso, para o meu parceiro, para a minha parceira, começar a ser uma referência. E ele pode começar a aprender comigo e eu posso começar a aprender com ele outras competências, Sim. não é? E isso Que é o que a tudo. gente sempre impulsiona, né? E como é que Você não chama tem isso? essa competência, mas você pode adquirir essa competência, né? Claro, e desenvolvê-la. Isso Desenvolver tudo a chama competência que você não tem. cumplicidade. Exato. Isso é a cumplicidade. Porque aí eu vou conhecendo, vai me conhecendo, eu vou ajudando, o outro vai ajudando, vai fazendo sem cobrança, e aí o prazer de ter feito pelo outro, a gente, como o Rodolfo falou, não precisa me agradecer, porque eu fico muito mais satisfeito de ter feito do que de ter recebido. Sim. Né? Então, isso vai criando a cumplicidade. E isso vai dando sustentação. Isso é o cimento que vai deixar a relação forte. Se não tem essas partes, assim, minha mulher que cozinha, eu não sei nem fritar um ovo. Por que você não sabe fritar um ovo? E se ela faltar, o que vai fazer? Você vai na padaria comprar presunto, queijo e pão e vai ficar 15 dias comendo presunto, pão e queijo ou pedindo pizza? Cadê a sua autonomia? Né? Não é que além de não sobrecarregar o outro, você vai desenvolvendo a autonomia. E se você ficar mais autônomo, você fica menos dependente, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a uma semana ou 2 semanas, que vai ser do vínculo compensatório, que aí eu Sim, não daqui dependo do outro, duas. eu não preciso. Eu posso Sim. simplesmente Você adquire compartilhar. autoliberdade, né? Isso. Eu posso compartilhar com o outro. E aí sobra muito tempo para as coisas agradáveis da relação. Porque aí as Exato. reclamações, as frustrações vão ficando pequenininhas. E aí que começa a desenvolver esse vínculo amoroso, né? Que vai, Efetivamente, né? efetivamente, vai ter a parte da conveniência, vai ter a parte compensatória, vai ter, mas eu tenho lá um vínculo amoroso com intimidade suficiente para expressar as minhas expectativas e as minhas frustrações e poder negociar isso. E aí é uma delícia, porque quando você tem uma DR, né, que isso é uma DR de verdade, Sim. sem raiva, sem grito, sem nada. É a gente abrir o coração e compartilhar com o outro, mas isso tem que ser de dois. A gente não pode Ó o abrir o Rodolfo aqui, coração. ó. Fiz uma sopa maravilhosa hoje. Não me senti menos homem por isso, muito pelo contrário. É isso aí, Nossa, é isso aí, Rodolfo. Muito bem, é isso aí. esses nossos parceiros de trabalho arrasam, né? Fala, Emílio. O Rodolfo também não esperava nada menos do que isso. Né? É, eu ia ficar. Não, se um dia a esposa dele falasse pra mim, não, Janaína, o Rodolfo não. Eu ia ficar. Eu ia ligar na hora, Rodolfo, peraí, cara. Não, Qualquer não dia mesmo, nós vai. Que vamos tomar você uma me sopa decepcionou assim horrorosamente. com essa propaganda, qualquer dia vamos tomar uma sopa lá em Jaguariúna. Vamos. Juntar todo mundo. Isso. Então, aí construiu essa intimidade, essa cumplicidade, essa troca, e aí pode se começar a colocar, se abrir o coração e colocar afeto nisso, ficar afetivo. Exato. Né? E aí vai se complementando, porque vai ficando tudo muito forte o relacionamento. Se não faz isso, vamos falar agora da parte que está errada. Não se Ai, conheceram, não falaram eu nada. vou até tirar o óculos. Então, nós temos 3 caminhos. Um caminho é fazer o vínculo amoroso, sólido, com afetividade. O segundo é começar a discussão, e vai discutindo, né? Não se conversa, e aí começa a gerar raiva. E aí fica uma coisa, esse amor vira ódio. Começa a rolar aquela rivalidade, né? Você não faz, eu também não vou fazer. E pior, né? Você não faz, eu não vou fazer, e se eu tiver oportunidade, eu vou te punir por isso. Exato. E aí Que é começa onde a a entrar a gente parte entra da com as punição. punições, né? Isso. E muitas vezes não é nem consciente, é um processo inconsciente.
E sim. tem Já está lá instalado, né? instalado, e nenhum dos dois percebe que é um processo inconsciente. E aí fica aquela coisa que vai virando ódio mesmo. Ódio, ódio, ódio. Muitas vezes isso parte para agressão física, né? Porque Ou as a agressão agressões verbal, verbais, né? a verbal já está acontecendo quando chega nesse estágio, Já. né, do ódio. E é assim. E aí eles acabam lá meio que ficando até acontecer algum evento que alguém tenha que se afastar. Mas eles entram numa dinâmica de autoagressão e de ficar agredindo o outro, e manifestando, e querer punir, e punir, e punir. Por quê? Ó, o Rodolfo mandou recadinho aqui, ó. Podem vir, vocês são queridos, são muito queridos, são super bem-vindos sempre. Vocês dois são pessoas e profissionais maravilhosos. Você também, Obrigado, Rodolfo. gatão. Aí é. Eu já tive lá em Jaguariúna, fui muito bem recebido. Ah, Valeu, eu Rodolfo. ia ficar decepcionada se isso não tivesse acontecido vindo do Rodolfo. Muito legal. E aí essa parte do ódio que foi se criando e vai ficando, e aí fica insuportável. E Sim, chega muitas vezes a extremos até, né? De agressões físicas e às vezes até de atos fatais mesmo, sim. né? De homicídios, de feminicídio, Já de estão tudo todo, movidos pelo ódio, né? isso pelo ódio. O respeito acabou há muito tempo. Isso. E a terceira, o terceiro viés para isso, o terceiro caminho que pode desembocar é o da indiferença. Percebe? É Todo o mundo deve fingir que o conhecer. outro não existe, né? Aqueles casais que eles vão assim, é como se eles dividissem uma república. Né? Se um fala, o outro responde, se o outro não responde, o outro não fala, e vai levando e vão fazendo a manutenção, o básico, que é pura conveniência, muitas vezes, de dividir o espaço. Por conta de filhos, a sociedade, etc. Por conta dos filhos, na realidade, é assim, né? Os filhos sempre foram uma desculpa, porque não é motivo Sei. para ninguém separar. A pessoa ela não tem coragem de separar, ou de tomar uma atitude, ou de mandar parceiro ou parceiro embora, e aí ela fica justificando a falta de coragem dela como assim, meus filhos, né? Que não é uma realidade. Não. Não é e jamais será. Porque quando chega num ponto suportável, a pessoa vai embora. Mesmo que ela tenha que deixar os filhos, e daí ela vai embora para bolar um plano, para conseguir ter uma estratégia e recursos para resgatar os filhos. Porque se ela não estiver saudável, como é que ela vai cuidar da prole? Não vai. Não vai. E aí vai adoecer todo mundo. E aí as neuroses vão ficar muito grandes. E aí é o inferno. Então, assim, não deu, a indiferença. Olha, presta atenção todo mundo aí. Se sua relação está ficando num grau de indiferença, o que essa indiferença faz? Ela vai levando cada vez mais a um afastamento de ambos. Cada um vai se afastando mais, se afastando mais, se afastando mais. E vai congelando. E pior do que o amor, ou pior do que o ódio, é a indiferença. Muito pior. A indiferença é muito pior. Então, presta atenção. Se a sua relação, se o seu relacionamento está começando a ficar no tanto faz, eu estou aqui porque tem uma cama quentinha, tem uma roupa lavada, tem uma comida feita, tem um teto, presta atenção. Você é muito mais do que isso. Senta, conversa, começa a conversar. Se não consegue, vai procurar ajuda, vai fazer uma terapia de casal. Sim. Funciona. Resolve. Porque, lembra lá, a motivação vai ser assim, como foi quando eu conheci essa pessoa? Jana, você está aí? Voltou. Então, voltando assim, lembra como é que foi lá quando conheceu essa pessoa? Lembra aquele momento agradável, aquele momento prazeroso, quando de repente nada mais no mundo tinha importância. Você olhou para aquela pessoa e falou: Nossa, onde é que isso aí estava escondido até hoje?
Como é que eu vivi sem conviver com essa pessoa até hoje? E aonde é que você acabou negligenciando e deixando ir ou para o ódio ou para a indiferença? Sim. E se você está lá na primeira turma, que é a turma que fez o vínculo amoroso, deixe ele mais sólido, mais forte, mais consistente, mais perene. Vai lá, vê o que não está legal, conversa, vê se tem alguma coisa que você pode melhorar, ouve seu companheiro, sua companheira. Conversa, abre o coração. Olha lá, nós estamos legal, tudo bem, mas eu acho que tem espaço para a gente ficar mais Ficar consciente, melhor. aumentar a Sempre tem espaço complexidade. para melhorar, né? Tem que querer, né? Tem que ter a motivação. Isso, o tem que Agora, querer é fundamental, né? isso, mas ó, o ser humano parece que ele tem um problema no guardador de memória, porque ele esquece as coisas. Então, se a gente começar a lembrar lá, começo de relação, a parte que tinha aquele encanto todo, aquela parte que era idealizada, né, da paixão, e que a gente foi ficando frustrado, e essas para entrar da realidade, mas que a gente podia ter investido um pouquinho nas coisas idealizadas e construir esse idealizado e passar a ser real e não mais idealizado. Onde é que a gente foi cedendo? Onde é que foi minando a vontade? Onde é que foi dizendo que não era possível? Onde é que chegou esse clima broxador? É um clima broxador mesmo. Assim é assim mesmo. Não adianta falar com ela porque ela é desse jeito. Ai, fazer o quê, né? Vou me desgastar mais. Deixa pra lá. Não houve, porque na maioria das vezes são coisas tão bobas, tão São simples de se acessíveis, resolver, né? tão fáceis de São formi... proporcionar ao outro, que não custam nada Sim. para a gente. São Não é? formiguinhas que eles deixam virarem elefantes, né? Isso, isso. E vão se maltratando, vão se maltratando, vão se maltratando. E vão adoecendo, e vão criando neuroses. O Vitor, meu Emílio, professor, fala ele um sempre, pouquinho o Vitor sempre disse sobre as uma coisa. neuroses. Isso, o Vitor sempre disse assim, ó, as pessoas não são culpadas de ter neurose. Elas são culpadas de não tratá-las. Exato. E hoje você tem tratamento, fala, ai, cara, não, você tem tratamento gratuito também. Você tem muita gente que tem dentro de graça. Você tem Sim. até a parte de saúde mental dos municípios que tem terapia, tem tudo. As Os pesquisas, CAPs estão aí para isso. CAPES, exatamente. Então, sempre tem, sempre acessível. E é uma galera muito boa, viu, inclusive. Olha eu E fazendo propaganda do SUS, do CAPS. é verdade, Puxando sardinha pro meu lado. é acessível para todo mundo. É É muito acessível acessível. para todos. Então, tem que sair daquele estigma de que, assim, terapia para louco. Não, terapia é exatamente para que eu não fique louco. Para Exato. que eu possa ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque se eu me trato, eu não espero que o outro vá se tratar. Eu vou me tratar. Exato. Até porque a questão da saúde mental, ela influencia direto na saúde física também. Claro, Engana-se quem acha que, ai, não preciso cuidar da minha saúde mental porque o meu físico está bem, por verdade, enquanto. verdade. As psicossomáticas estão aí para nos provar que se você não cuidar da sua saúde mental, você vai ter sérios problemas. E aqui no Brasil, principalmente, que é um dos campeões de medicamento que é vendido, é antidepressivo. Sim, E a depressão, o que é a depressão? Né? Pela visão da análise psicodramática. A depressão é uma chamada para um cara a cara, eu comigo mesmo. um autoconhecimento. É para eu parar e começar a pensar por que minha vida vai assim, o que eu estou fazendo ou estou deixando de fazer que está resultando nisso. Então, essa evitação de eu ter essa conversa me gera depressão, me tira a vontade de tudo. E hoje, um dos maiores antidepressivos que tem na população, isso a nível mundial, é o celular. Sim.
Por quê? Porque a pessoa fica o tempo todo ali, ela está para fora, ela não se volta para dentro, ela não entra em contato com ela. Então, ela fica ali, é um estímulo externo, ela está totalmente para fora, não entra em contato, então ela não sente angústia. Quando ela vai Por que sentir que as angústia? nossas crianças estão ficando tão depressivas? Isso. Quando é que ela sente angústia? Quando não tem internet, não tem sinal, quando não tem possibilidade dela ficar ali teclando, então ela tem que parar e ficar pensando nela, se ela está lá trabalhando, ela vai voltar para dentro, e aí ela começa a ficar nesse estado depressivo. Então é importante isso. Se está sentindo que você tem uma dificuldade de você ficar sozinha com você mesmo, e isso começa a te gerar um mal-estar, vai procurar uma ajuda especializada, vai conversar a respeito. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque quanto mais rápido se tira. Se não for nada, muito que bem. Mas se estiver começando um processo depressivo, já é fácil de organizar as ideias, já é fácil de se organizar e é fácil de É, resolver isso. e se falando de uma depressão em um dos parceiros dentro de um casamento, é algo que adoece, inclusive, o outro parceiro, né? Isso Você não vai adoecer sozinho. O fica uma outro também relação vai. horrível. Por quê? Você está doente, muitas vezes não admite, aí você contagia o outro, porque o outro vai ficando mais. E aí tem várias motivações, né? Ele pode Uhum. ficar porque ele não consegue reagir, ou ele entra num processo depressivo, ou ele fica com dó, e aí vai entrar lá nos vínculos compensatórios também, Sim, né? Que vai fazer um complementar psicológico. E isso adoece não só a companheira como adoece os filhos, adoece todo o entorno. E aí fica aquele negócio que vai também deixando o outro com raiva, porque ele fala assim, isso aí é frescura, isso aí, se levantasse e fosse fazer alguma coisa, não ficava assim. é Mas a pessoa preguiça. realmente não tem força para isso, ela não consegue. Se ela pudesse, ela não ia ficar naquele estado, não tem ganho. Sim, e é o que eu costumo dizer: se um parceiro está adoecendo, está ficando adoecido, e o outro está vendo que tem alguma coisa errada, que não, o parceiro não está na sua rotina, poxa, você também pode conversar, ter uma conversa aberta e falar: vamos procurar ajuda. Eu estou vendo que você Isso. está mais ansiosa, ou que você está mais para baixo, ou que você não está dormindo bem. Porque antes de você chegar nesse adoecimento de fato, tem os indícios, né, de que tem alguma coisa errada, que começa muitas vezes com a alimentação, outros com o sono. O sono é um dos principais sinais entre um casal que tem alguma coisa errada com o seu parceiro, né? Então, Agora, assim, viu? Ajuda, busca ajuda. verdade, verdade, porque assim, e assim tentar fazer o convencimento, é numa conversa franca mesmo, Exato, acolhedora, de compreender e saber que é difícil para o outro falar sobre aquilo que ele está sentindo. exato. Aquela conversa do: olha, eu estou com você. Se Vamos você juntos, precisar, eu vou com você. Se isso, eu você vou não com você. consegue ir sozinho. Vamos Isso é juntos, importante. para a gente, porque assim, até mesmo assim, olha, se acha que é um problema do casal, da relação, vai junto, vai fazer a terapia de casal, porque muitas vezes, nessa terapia de casal, vai identificar para cada um quais são os pontos cegos e quais os pontos deficientes, para depois cada um individualmente trabalhar essas coisas. Sim. Isso que é muito bacana. E uma outra coisa importante na depressão, uma das primeiras coisas que eu peço para um cliente, quando ele chega num quadro depressivo, é perguntar se ele já fez um exame da tireoide. Por Sim. quê? Porque se ele tem uma produção hormonal ruim, isso pode causar uma Tanto na depressão química. hipotiroidismo como na hipo como na hiper, Isso, ele isso. pode desenvolver Você vai a desenvolver uma depressão. depressão química. Exato. Então não adianta tratar psicologicamente. Vai ter que fazer aí, o médico vai identificar, vai fazer uma reposição hormonal, ou vai dar uma medicação adequada para controlar se é uma hiper, e aí se resolve.
muito rapidamente. Né? Então, tem que identificar primeiro se é uma depressão química ou se é uma depressão psicológica. E isso, pouca Exato. gente se atenta a isso também. Bem poucos, Todo viu, mundo já amigo? pega e fala Bem assim, ah, poucos. depressão, vai fazer terapia. Não, vai primeiro fazer o exame, para ver se a parte Não, hormonal está quando legal. fala vai fazer terapia, nossa, eu fico feliz da vida. O duro é quando não mete remédio, né? Entra com a medicação. Vamos medicalizar. Não, então, Ê! aí tem duas coisas, né? Por exemplo, se a pessoa está com problema, tá com as neuroses exacerbadas, e ela não faz terapia, o psiquiatra tem que passar medicação para ela para manter ela Sim, contida, para ela se relacionar, porque muitas vezes ela pode ficar agressiva, ela pode ter outras manifestações e que ela vive num coletivo, numa sociedade. Então tem que fazer uma contenção muitas vezes. Por quê? Porque a pessoa não faz uma terapia. Então, aí nós temos duas linhas de psiquiatras, né? Os psiquiatras clínicos e os psiquiatras terapeutas. O psiquiatra terapeuta, ele vai recomendar muito que se faça terapia e ele vai vai entender encaminhar e vai trabalhar normalmente com uma medicação em subdose, que é para não tirar o só para sintoma, auxílio. só para manter, aumentar a continência da própria pessoa, para ela suportar passar por esse processo terapêutico. Já quando é só uma abordagem clínica, é assim, eu vou passar a medicação para tirar os sintomas, e volta daqui 45 dias para a gente ajustar a medicação, que é para tirar sintomas. E nunca que a gente pode questionar a medicação quando a pessoa vem fazer uma terapia. Por quê? Porque a gente não sabe o que é que passaram a medicação. Porque às vezes a pessoa era muito agressiva e aquilo é que está contendo ela. Sim, No desenvolver da terapia depois, aí sim, quando a pessoa está mais organizada, mais funcional, mais estruturada, aí ela retorna e o próprio psiquiatra vai avaliar isso e vai reduzir ou tirar a medicação. Mas sempre é uma função do psiquiatra, né? O terapeuta, sim. a menos que ele A gente não esteja, mexe em medicação. a menos que ele seja médico. Se não for médico, não mexe em medicação. Né? Primeiro, por quê? Porque para você entender da medicação, para conversar a respeito da medicação, tem que se estudar, saber como é que funciona a medicação, qual é a psicodinâmica da medicação e qual o estágio da terapia que o cliente está para saber o que, que você precisa. Se você precisa pôr ele mais para fora, mais para dentro, o que, é que precisa fazer. Se precisa melhorar a parte cognitiva, não é simplesmente falar assim, ah, melhorou aparentemente isso aqui, tira. É Não. complicado. Isso tem que ter uma especialização para Não, mexer com isso. desmame de medicação é complicada, leva-se tempo e deve ser feito com segurança Agora, e com muita atenção. se o terapeuta aprende, faz uma especialização em medicação na terapia, ele não vai poder receitar nem tirar, mas ele pode conversar com o psiquiatra e dar o parecer dele para ajudar na decisão do desmame ou não, de como é que está a psicodinâmica do cliente naquele momento da terapia. Se a medicação já não é mais necessária. Então, ele vai expressar o ponto de vista dele como terapeuta. Que o psiquiatra, se ele tem uma formação e sabe do que ele está falando, vai levar em consideração a opinião dele também, que é mais um Sim. dado O para ideal, o poder tomar ideal é que decisão. nesses casos o terapeuta e o psiquiatra trabalhem juntos, né? Isso, desde que o terapeuta tenha conhecimento sobre medicamento. Sim. Que não são Senão, não todos. adianta chegar lá e falar assim, ó, dá para tirar aquele amarelinho e dar 3 da vermelhinha a mais para ele, que aí o cara não vai nem te ouvir. Então, saber exatamente a psicodinâmica da medicação é muito importante. Né? Sim. E requer uma formação em estudo para saber como é que funciona os neurolépticos, ansiolíticos, antidepressivos e por aí afora. Tem informações que trazem isso, essa gama de informações para poder saber como é que funcionam as medicações e para não ficar no folclore, né?
Porque tem algumas sim. coisas que todo mundo fala, toma isso aqui, ó, toma isso aqui, se você está sentindo isso, as receitas caseiras, né? Todo mundo Gente, não é de pirona nem chazinho de camomila. isso. Então, isso é legal. Mesmo porque, a partir do momento que a pessoa está em terapia e ela já se estruturou, ela já se organizou bastante, a medicação não vai fazer mais bem para ela, vai começar a fazer mal, porque ela não precisa mais. E aí volta a desequilibrar. Por isso que o terapeuta tem que ficar atento e falar assim, olha, é importante você retornar lá, se você não tem retorno no seu psiquiatra, retorna lá para reavaliar a necessidade ou a quantidade da medicação. Né? Isso depois de 3 meses, 6 meses, 8 meses de terapia, para poder se organizar. Então, Sim. e aí o psiquiatra com certeza vai saber avaliar e falar assim, tá bom, vamos reduzir, vamos entrar num processo de desmame, ou o que nós vamos fazer. Ele tem nossos Sim. critérios de avaliação, correto? E isso é importante dentro de um vínculo conjugal, né? Somente quando a gente fala do vínculo amoroso, né? Isso é Que ele só vai importante. funcionar se a pessoa estiver bem. Isso. E aí demonstra o quê? Que você também está acolhendo, né? Que você está junto. Não vai ficar aquele negócio, ô, sua louca, vai lá, toma lá seu antidepressivo. Ô, fica aqui me enchendo. Né? Que isso é muito comum, senhor. Sim, Isso é muito comum. sim. Então, Em vez de acompanhar a esposa ou o esposo na terapia, né? isso. E quando acontece essa manifestação, o que a gente está vendo? Que está caminhando para onde? Para aquele caminho do ódio. Né? Que o outro já não está mais contendo dentro dele, ele já perdeu o verniz, ele já está expressando a raiva dele. Ele já nem está se preocupando mais. Isso aí, para ficar pior, é muito rápido. Então, a gente sempre precisa tentar. O que a gente vai fazer? A gente está construindo uma relação, um vínculo amoroso firme e sólido, com afeto. A gente está construindo uma relação de ódio ou a gente está construindo uma relação de indiferença. Você vê que não é difícil, que é fácil diagnosticar um casamento, uma relação. Sim, É muito sim. fácil. O que acontece é que os relacionamentos, as pessoas que estão ali envolvidas, elas não têm esse interesse de fazer esse diagnóstico. Muitas vezes por não ter conhecimento, né? Por não saber estar no turbilhão, não ter referência. Então, acho que assim, como a gente já está falando aqui um pouquinho disso, e seria legal as pessoas compartilharem isso com outras pessoas, para quê? Para começar a ver que existe a possibilidade de E que não é resolução. nada do outro planeta, né? Não, que é muito rápido, é muito fácil de dar a partida, de fazer o início desse tratamento. E aí, assim, até uma coisa que se fala muito na hipnoterapia, né? Quando você aceita uma sugestão, as outras sugestões que vêm em seguida, elas vão entrando mais fáceis. Mais fáceis. Sim, Na hipnose, a gente trabalha muito com isso. Então, assim, você vê que você começou a tratar, você começa a ter referências novas, você começa a ver e experimentar aquilo e ver que o resultado é outro, e aí vai ficando mais fácil de você ir criando novos hábitos. E isso vai te levando aqui ao autoconhecimento, porque você vai percebendo como é que você está agindo e reagindo com essas manifestações todas. Faz sentido? sim, total. Isso é fantástico. E é muito fácil. Parece que é uma coisa do outro mundo. Então, Mas não terapia é. de casal é uma coisa muito boa, muito legal, muito agradável. Todas as terapias de casal resultam em uma afinidade, em uma continuação, uma perpetuação da relação? Não. Não porque uma vez que fica Isso é importante a gente falar que isso, você está indo para terapia, mas pode ser que você chegue lá e o casal resolva que realmente acabou. Só isso, que assim, vai acabar de uma forma amigável, sem estresse, sem traumas, de uma exatamente. forma saudável para ambas as partes, né? Isso, e saudável por quê? Porque eles vão perceber como eles conversaram, eles
se comunicaram, eles negociaram, e teve pontos que não foram negociáveis, então fica claro que não é pessoal, é por aquela questão. Vou dar um exemplo. Um casal, que vamos dizer que um queira ter um filho e o outro não queira ter. E não adianta, não tem motivação que vá convencer um dos dois a desistir. Então, essa relação não tem mais por que existir, porque vai ser incompatível. Um dos dois vai viver frustrado o resto da vida. Sim. E isso fica claro. Então, como é que se resolve isso? Vamos ter que procurar parceiros novos. Sim. O que quer ter filho vai ter que procurar alguém que quer ter um filho. E aqui não quer ter filho vai ter que procurar um parceiro que não queira, porque não tem essa cobrança. Não vai ter essa mágoa. Não vai ter essa expectativa que um dia mude de ideia. Então fica claro, fala assim, não é porque ela não me ama. Ela me ama, mas ela não quer gerar um filho. E ok, é um direito dela, né? Isso Como muda é o todo. direito dele querer ter o filho também. Isso, porque aí você vai E chegar num ponto, né, que assim, acordou e tem essa resolução. É um ponto que vai trabalhando e isso fica claro e aceitável para os dois. Eles mesmos chegam a esse consenso. Então, por assim, isso ó, que termina de uma forma saudável, amigável, né? Sem em, grandes prejuízos, né? isso, Porque muitas das vezes as pessoas acham que vai fazer terapia de casal e que o resultado positivo é só se o casal permanece junto. E não é não, bem assim. não. Você vai fazer com que os dois fiquem eles podem ficar tristes de não continuarem, porque eles podem se amar, mas eles vão perceber que é incompatível, que ele não pode gerar uma dor para o outro por uma posição dele. O outro não tem que se submeter a essa dor. Ele pode tentar ser feliz de outra forma com aquilo que ele tem de expectativa e que é importante na vida dele. Não é? Sim. E ficou tudo escuro aí. É a minha luzinha. É a bateria da minha luzinha que tá querendo me deixar na mão. Então, percebeu essa parte? Uhum. Mais alguma coisa? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, Isso, fica à vontade. alguma curiosidade, aproveite que a gente está nos minutos finais aqui, antes Algumas de coisas encerrar. específicas do tipo assim, olha, eu tenho um amigo que está passando por isso, eu tenho uma amiga que está passando por Isso, isso. é um É amigo, tá legal. tudo bem, gente. É. Meu amigo E mandou também, se não perguntar. quiser colocar agora, que quiser mandar no direct pra gente depois, em particular, a gente está à disposição, viu? Exatamente, a gente responde a todos. Com o maior prazer. Sempre, Sempre. sempre. Isso é muito legal. Querido, você quer acrescentar alguma coisa? A Eu, semana que vem a gente vai falar sobre o vínculo compensatório, né? sobre o vínculo compensatório. Isso é muito legal, isso dá mais entendimento. Então, eu acho que esse tema de hoje, do vínculo amoroso, começa a abrir para se elaborar novos pensamentos, novas referências, a gente começar a olhar como é que é a trajetória da gente. E aí tem uma semana até quarta-feira para ir digerindo isso. Começar. Que aí vai encaixar um pouco do vínculo compensatório. Aí vai começar a fazer mais sentido. Não tem que ter pressa agora de falar assim, não, já meu caso é esse. Não. Assim, Não. deixa eu ir juntando as peças. Segura, segura. Segura. Junta as pecinhas primeiro. E depois, na outra semana, a gente vai pegar a parte Vínculo do, de convivência. de Conveniência. conveniência. De conveniência, porque numa relação conjugal tem muita conveniência e tem muito vínculo Sim, compensatório. Então, a gente tem vínculo amoroso, a gente tem vínculo compensatório e a gente tem vínculo de conveniência. Com, essa, com esse trabalho todo, esse esclarecimento todo, a gente vai começar a ver o quê? O que é que está exacerbado nessa relação? Se é um vínculo amoroso, se é um vínculo compensatório, ou se é um vínculo de conveniência. Não tem bom ou sim. ruim, tem o que se apresenta. Um de Exato. maior intensidade e os outros de menor intensidade. E tudo bem. A Tudo sua bem. relação é sua, é Isso, particular. isso, isso. Cabe em todos, não tem certo, não tem errado. Exato. A ideia é ser feliz.
Exato, sempre. Viver em alta intensidade, sempre. Legal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Mostra de novo o livro para o pessoal, Emílio, para aqueles que quiserem estar indo buscar informações, né, e conhecimento de verdade. O Rodolfo perguntou como é que um casal disfuncional consegue reverter. Um pouquinho de paciência, nós vamos chegar lá. Primeiro a gente tem que passar pela parte do amoroso, do vínculo compensatório, do vínculo de conveniência, para daí a gente ver, porque cada um vai ter um manejo diferente. Peraí que eu me perdi aqui no chat. Deixa eu ver que tem bastante, o pessoal falou bastante coisa aqui. Ó, Quando não cuida da mente do corpo, padece, o corpo padece. Gente, esse livro é fantástico. Informação de verdade, não é informação do Google. não, isso aqui é muito É, trabalho, super sistematizado. É uma das fontes do Dr. Vitor, uma das fontes mais precisas, mais atuais sim, e funcionais, e com eficiência. É muito eficiente isso, é muito claro. Né? A formação de psicoterapeuta lá na Escola Paulista de Psicodrama são mais de 400 horas, com teoria sim. e prática. Então, é uma coisa que funciona, não é informação, é formação. Então, para quem não vai fazer a formação, ou para quem não pretende fazer formação, ou para quem. Tem todos os livros dele e são muito claros, é um linguajar muito claro de entender. Popular. A gente procura sempre estar trazendo aqui de uma forma bem popular para as pessoas acompanharem, Isso. enfim. Ó, Ó, o Fernando perguntou aqui, ó, dessa esses última são parte, alguns livros do Vitor. a gente nem gosta pouco. Alguns livros do Vitor. A Né? gente, eu falo que a gente podia morar na biblioteca, né, Emílio? Mas tudo Mas uma é. biblioteca legal, que tem tudo que a gente gosta. E outra Olha, o coisa, Fer... e esses ah, livros, o preço é muito acessível também. sim, não são Muito livros acessível. caríssimos. Não. É um conhecimento que não tem preço. É muito valioso, é Sim. muito conteúdo. Então, está aí à disposição. Ó, o Fernando mandou aqui, dessa última parte, sendo assim, se ela quis ter filho, gostaria dessa resenha. Não entendi, Fernando. A pergunta é o que fazer se ela quis ter filho e você não? Não entendi. Deixa eu Ó, ver se ele eu, responde. eu vou tentar falar um pouquinho a respeito disso. Vamos chegar que um casal Tá. vai lá no empate e aí, no Uhum. decorrer das investigações de como está a relação e das queixas, e vem as queixas, vem as queixas, vem as queixas. E daí vem um ponto onde a pessoa diz assim: olha, eu estou casada há 10 anos e eu quero ter um filho. O meu relógio biológico está andando e o tic-tac está Tá rápido. batendo aqui. E ele não se decide. Ele diz que não, que mais para frente, mais para frente, mais para frente. Ou, ou ela diz, ele já disse que não quer ter filhos. Eu tento convencer ele. E aí você vai perguntar para outra parte para ela falar a posição dela. E ela vai dizer assim, olha, realmente eu não quero ter filho. Muitas vezes ele já teve filhos, muitas vezes ele está no segundo relacionamento ou terceiro relacionamento, ele já fez vasectomia, ele não quer reverter a vasectomia, já peguei vários casais assim, não quer reverter a vasectomia e existe uma insistência de convencimento. E aí, como estabeleceu uma comunicação nova, franca e produtiva, o outro começa um ouvir o outro. E aí, este que se recusa, não importa as razões dele, mas ele não quer. Ele vai explicar novamente de uma outra forma, entendendo que aquilo é importante, mas é importante para ele não ter outro filho. E ele vai colocar para a pessoa, e a pessoa vai ficar assim, bom, qual a opção que ela tem? Ela pode passar mais 30 anos convivendo com aquela pessoa, por várias outras razões, e abrir mão de ter um filho, legal. Ela pode
abrir mão e ficar frustrada por mais 30 anos, por conveniência, ou ela pode falar assim, olha, isso é tão importante, a maternidade é tão importante na minha vida, que apesar de eu te amar muito, não tem mais porque a gente está junto. Então, Tá. acabou a Mas e no relação caso, se, e por exemplo, eu vou fazer ela quer o que ela ter, eu não... acho que foi isso que o Fernando quis dizer. Ela quer ter o filho, ou ela teve o filho, mas não era. Ele aceitou, ele cedeu, porque era algo que era importante para ela. Ah, mas se Acho ele que foi cedeu, isso. quais os critérios que ele utilizou para ceder? Porque não era tão importante para ele assim negar a paternidade. Porque se for importante para ele não vai ceder. Porque existe uma argumentação ali, ó, nós estamos num contexto de comunicação franca e produtiva. Então, dá para se fazer. Ninguém muda de ideia da noite para o dia e falar assim. Ou ele vai dizer, olha, realmente, eu não queria, mudei de ideia porque é importante para você e vai apresentar o embasamento da mudança de ideia, porque senão, se ele for mentir, é ele que vai viver frustrado mais 20 anos. E ali o trabalho é exatamente para não ter essa frustração para o resto da vida. Sim. E É aí evitar, né? é o manejo do terapeuta, que é para não cair naquilo que nós falamos no começo, de falar assim, mas custa para você dar sementinha para ela ter neném? Esse custa para você? Isso é Custa, comum de gente. acontecer. Custa. Custa e custa Custa, muito. isso, cada um tem sua individualidade, cada um tem seu direito, ninguém tem que. Toda vez que alguém fala você tem que, tem nada, estão mandando na sua vida. Ninguém tem que nada. As pessoas têm que ser fiéis a elas. Porque ela que vai segurar o reggae por mais 20, 30 anos. E ele não tem que justificar por que ele não quer ter o filho. Como acontece o contrário também. Às vezes o cara quer Sim. ter o filho e a mulher não quer ter o filho. Ela não quer ser mãe. Ele está falando aqui, a questão foi ela querer ter, foi importante para ele ter o filho, foi algo que foi importante, foi positivo, porém o casamento acabou. Ah, tá. Então aí espera 2 semanas que nós vamos falar sobre isso. Segura a emoção, Não a quarta-feira que vem, na outra quarta-feira. segura a emoção e vem comigo. E aí nós vamos falar exatamente por que acontece isso. Teve o filho e de repente a relação foi embora. Está dentro do contexto. Se- Prometo Segura que eu vou dar a aí, resposta. segredo por enquanto. É só para não atropelar. É, Mas vai ter a resposta e vai falar assim, faz sentido. total. Total, isso que é mais legal. Porque O legal esclarece. é que fica tão visível que parece que você está numa tela de cinema, você fica ali assistindo tudo o que aconteceu na sua vida. E aí começa a fazer sentido a sua vida. E Exato. isso aí te leva ao autoconhecimento. Porque você começa a entender a sua trajetória, as suas escolhas e as motivações. E o que te levou a fazer essas escolhas. E qual foi o seu propósito. Não o propósito de vida atual, mas qual era o propósito naquela época. Porque você não é mais a Sim. pessoa daquela época, você é outra pessoa hoje. Você não é a mesma pessoa nem de ontem. Isso. Então aguenta 2 semanas Que a gente vai e explicar vai isso. agregar, vai comparar e vai descer assim, olha. Vai descer suave. Vai ficar claro como a água, assim, bem cristalino. Vai falar, valeu a pena, valeu a pena. Faz todo sentido. Porque as coisas são simples. Elas só têm Exato, que ter um encadeamento para fazer sentido. Né? Eu exato. procuro aqui colocar de uma forma que não fique nada dogmático. Que fique muito Sim, claro. Não é porque o que aconteceu. Né? Se precisa, sim. vou até dizer por quê, como é que funciona, como embasado na neurociência, por que ocorreu aquilo, como é que ficou e tal. Mas não é o caso. O caso aqui do bate-papo da gente poder despertar o interesse das pessoas ou estudarem ou se tratarem. Isso é muito Sim. bacana.
todo mundo tem Levar ganho. conteúdo de verdade, né? Com Isso, embasamento científico, seguro, que vai ajudar a todos e não isso. prejudicar. Porque se eu não sei, eu digo, eu não sei. Eu não vou Eu ficar no também. information. Não. Não sei, não Ou sei. sabe, né? Não tem E se essa. eu não sei, Quem eu falo sabe, assim, ó. sabe. E se eu não sei, eu falo assim, me dá uns dias que eu vou pesquisar e te trago a resposta. É aquela coisa, né? Se for fácil, eu faço agora. Se for difícil, me dá só 5 minutos. Isso mesmo. Que Realmente. com certeza eu vou fazer. Querido, foi uma live sempre fantástica estar com Foi você, muito você sabe. agradável, muito prazerosa para mim. O Espero que tenha carinho que sido eu para tenho por você. você, para mim também, e acredito que para todos que estavam aqui e para aqueles que vão assistir depois também, E quem tiver dúvida, manda lá no pode direct. mandar. Pode mandar que a gente responde. Pode não responder Todo cinco mundo. minutos depois, mas nem que esteja no início do É, vídeo, vai ter a a resposta. gente responde. Isso. Tá legal? Tá bom, querido. Foi um Boa grande noite, prazer, uma boa noite para obrigada. vocês. Até quarta-feira que vem. Às 8 horas. Beijo Beijo para todos. grande, beijo, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.